No programa de hoje vamos falar sobre o final, a finaleira. Chegamos na ponta, a finaleira da Copa Mundial de Clubes. Vamos dar uma pincelada um pouco sobre toda essa trajetória, os times brasileiros. Vamos falar também um pouco sobre essa tragédia que aconteceu lá nos Estados Unidos, está acontecendo lá, aquela enchente lá no Texas, que deixou muita gente perdeu a vida lá, uma desgraça que a gente já sabe como é que é, passamos aqui no sul, no Rio Grande do Sul, então é triste ver isso. A natureza tem seus extremos, né? Então vamos dar uma pincelada também um pouco sobre isso. Vamos dar uma pinceladinha também sobre aquela surrupiagem do, de roubo digital dos bancos, que sempre tem uma facilidade para poder desviar o dinheiro, né? Nesse caso foi uma empresa, as empresas que perderam, né? O INSS lá, tá tudo ó, quietinho, ninguém fala nada. Também dar uma pincelada nesse tema que tá se tornando meio corriqueiro ultimamente. É sempre milhões, bilhões. Os milhões já não é o suficiente, agora são bilhões. E cada vez mais, né, pessoal? Vamos dar uma pincelada nesse tema. Vamos falar outros pontos assim que acompanham esses temas, tá bom, pessoal? Mas antes de mais nada, seja muito bem-vindo. Você que já é inscrito no canal, muito obrigado pela força. Agradeço a atenção, o apoio. E você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Esse é o canal Arte da Notícia. Meu nome é Lúcio Carlos dos Santos. Se inscreva, curta, comente, compartilhe, dá um joinha, ative o sininho de notificação. Assim, toda vez que a gente postar um videozinho, vocês já vão estar atualizados, já vão saber que tem um videozinho, daí vocês assistem a hora que quiserem. Tá joia? Já está avisadinho lá. E o YouTube entende que vocês gostam desse assunto, desses temas, desse programa, então vai espalhar para outras pessoas, né? Vai divulgar para outras pessoas. Agradeço antecipadamente pelo apoio de todos vocês. Muito obrigado pela presença de todos aí, tá bom? Bom, vamos falar sobre o final aí, essa empreitada final ali. Já foi decidida a final. Chelsea e PSG. Eita, isso vai dar um jogo, hein? Que coisa linda. Hoje foi um jogo muito bonito. Real Madrid não estava no campo, parece que estava xoxo. E o PSG dali, 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 dali. Pensei que ia dar uns 5 gols já no primeiro tempo. Que coisa louca, né? Como é que a gente. Não dá pra dizer assim, chutar, esse time vai ganhar. Uma hora joga bem, outra hora perde feio. Então a gente teve nossos times ali, Fluminense, Botafogo, Palmeiras e Flamengo, já estão se preparando aqui no Brasil para começar o nosso campeonato aqui, né? Então, realmente não dá pra. O futebol é essa caixinha de surpresa, não dá pra dizer tal, tal time vai ganhar, porque é incrível, incrível. Jogos incríveis. Hoje, o último jogo também realmente foi muito bonito. O PSG jogou muito bem. Foi um jogo bem bonito, completinho. E que vença o melhor. Desde que seja um jogo bonito, um jogo de passes legais, técnica. Tá valendo, tá valendo. Que vença o melhor. O jogo é isso, que vença o melhor. A gente teve a chance, conseguimos chegar nas semifinais ali, mas não deu pra nós, né? Eu tava torcendo pro Palmeiras, falando honestamente, mas não deu pro Porquinho lá. O Porquinho já caiu. Bora pra frente, pessoal. É isso aí. Vamos torcer ali pro melhor. Vamos curtir esse jogo domingo. Fazer uma pipoquinha. Curtir ali com a família. Um joguinho bacana, porque é o que sobra. Vai estar friozinho. Então vamos aproveitar a vida um pouquinho. Curta com a sua família. Assiste um joguinho bacana. Que tá tudo legal. Vê se o melhor. Não importa o time. O que importa é a diversão, a curtição ali. Tá com a sua família, curtindo um joguinho. E bola pra frente. Falando em final de semana, vou dizer uma coisa pra vocês. Aqui na região sul, tá frio. Tá frio pra chuchu. Tá frio, frio, frio de, de rachar os pés. E a gente tem uma questão aqui na nossa região que é muito úmido, assim, muito sereno. Então, em lugares de embaixadas, assim, São Pedro de Alcântara é um lugar, assim, que é um vale, né? E muito morro alto. Aí, muito sereno, sereno. O sol demora pra chegar.
e acaba que se tornando mais frio aqui essa semana. Vai dar umas semanas boas essa semana, outra semana, parece. Mas aquela temperatura, 6, 7 graus, a mínima, então, às vezes menos, mas a sensação é horrível. Mas por uma coisa é interessante, uma coisa é bom. Eu prefiro o frio nessa questão, porque vai pra cama, fecha o olho e já tá dormindo. É uma coisa incrível, pelo menos eu sou assim. É só fechar o olho, ela se encolhe todo debaixo do cobertor, fechou o olho e já era. É uma beleza pra dormir. No verão é uma tristeza. Tira o cobertor, joga cobertor, se deita no chão, tira a roupa e não tem jeito de se acomodar, cara. É incrível. Abafão aqui, o nosso problema é esse, é o extremo, né? E Rio Grande do Sul é pior ainda. O Rio Grande do Sul dá negativo no inverno e dá 40 e poucos graus lá no verão. Então, é muita desproporção. Ainda aqui em Santa Catarina, por incrível que pareça, a gente está numa região que é suportável. Mas quando é frio também é bem frio aqui na nossa região. Tanto que é o lugar mais frio do Brasil é em Urupema, em Bom Jardim da Serra, Urubici, aquela região. São regiões muito frias. Mas, como falei, no frio é melhor. No verão, a gente trabalha, tira, sua, tira a roupa, ainda não é suficiente. No inverno, já tá frio, mas começa a se esquentar, tira o casaco, já fica com a blusa normal e já bora para trabalhar que funciona muito bem. Então, temos essas desproporções assim, mas o inverno ainda é melhor. E vocês ali que conhecem alguém que sente muito frio, principalmente pessoas de idade, dá uma caprichada ali, seus parentes, avó, avô, até o pai, mãe, porque às vezes as pessoas têm dificuldade de esquentar as extremidades, né, as mãos, os pés. Então nesse inverno é um pouco perigoso. E não sei se vocês sabem, aumenta para 30% a chance de infarto nessa época. Fui dar uma pesquisada sobre isso ali, parece que nosso corpo tem uma defesa para manter a temperatura interna, então as artérias elas encolhem um pouquinho para se afastar da parte da pele, a parte externa, assim, porque a temperatura bate na pele, então ela dá uma encolhidinha, tanto que no inverno a gente não vê quase veia, assim, não fica aquelas veias esturricadas, assim, né? Então tem essa defesa, mas o que acontece? A pessoa que tem hipertensão, diabetes, tem pressão alta, essa coisa toda, então acaba que dificultando mais ainda, a veia já tá fina, passando sangue. Aí tem essas gorduras no sangue, na veia acaba que impedindo a passagem mais ainda do sangue, e o coração bombando, forçando. Aí tem problema de aquecer os pés, as mãos. Aí é um veneno, é um prato cheio. E daí o cérebro entende que tem que bombear lá para baixo nos pés, e bombeia, o coração tu, aí infarta, né? Então quem tem esses problemas assim já de cardíacos, assim, hipertensão, essas coisas, dá uma cuidadinha. Se você souber de alguém, parente, dá uma cuidada, capricha. Pergunta se está se cuidando, está se esquentando. Dá uma atenção para esse povo, tá bom? Bom, vamos falar um pouco dessa questão lá dessa enchente lá, que tá fora do real lá no Texas, né? Até o momento que eu estou fazendo esse vídeo, já foram 119 mortes e tem mais 173 pessoas desaparecidas. Lembra muito aquela questão do Rio Grande do Sul, né? Um ano atrás, né? Aquela desgraça. E às vezes eu fico pensando assim, a natureza a gente sabe, a natureza é o extremo, né? Em algumas circunstâncias. Como a gente teve aquela seca severa lá no norte, na Amazônia, e acaba que às vezes ainda assim dá esse impacto, né? Porra, são 119 mortes, né? Uma coisa fora do real, assim. E ainda pegou num dia que era feriado nos Estados Unidos, né? 4 de julho, o dia mais importante deles lá. Daí eu tava vendo ali até a questão do pessoal que tava fazendo um acampamento, né? O rio levantou muito rápido. Então, infelizmente, pegou muitas crianças, pessoas novas, assim, gurizado, né? Isso dá pena, é uma tristeza, cara, porque, pô, imagina, tu vai se divertir e acaba tendo uma desgraça dessa. Não é brincadeira. Então, dá uma. O que a gente pode fazer é rezar pra esse povo lá, pra ter paz, pra ter tranquilidade. Lógico que não dá pra ter tranquilidade. Você vê essas imagens ali, as enchentes, olha isso. É Rio Grande do Sul. Parece Rio Grande do Sul. Um negócio desse. Levando ponte embora, levando casa, carro, parece um papel, vai. Nossa, cara, dá uma dor no coração isso ali. A gente não passa por isso, então a gente não sabe, não tem noção. A gente mora aqui num lugar mais alto,
Mas quem mora em Baixada mesmo assim, que dá essas tragédias ali, deve ser um terror, né, pessoal? Então a gente tem que ter um pouco de empatia, pensar no próximo, assim. Tá joia, pessoal? Vamos dar uma pensada, vamos orar um pouco por esse povo lá. Todo mundo merece. Não é só eles, né? Lá na China também tá dando enchente agora. É o mundo, esse nosso mundo revoltado. Acho que revoltado com a gente mesmo. Vamos dar uma cuidada, vamos dar uma pensada. O que você puder fazer para evitar que afete um pouco a natureza. Ah, jogar algum produto químico. Evita essas coisas. Qualquer coisa, jogar plástico. A gente não dá bola assim, tá jogando afastado da cidade, não tem nada a ver, mas o problema é que quando dá uma chuvarada, leva para a cidade, leva para o mar, tudo se acumula em algum lugar. Então vamos dar uma caprichada nisso, pessoal, porque a natureza tá aí e é a única casa que a gente tem. Joia? Bom, vamos falar de um tema ali também que bombou essa semana passada, é sobre essa surrupiagem desse banco digital, que fizeram ali no começo foi 500 milhões, mas acredita-se que foi, eu acho que mais de 1 bilhão, né? Como eu falei no começo, parece que hoje em dia o pessoal não satisfaz mais com milhões, é de bilhão para cima. O INSS está ali para provar. Porque é incrível, 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 cara. Eu não sei como é que o Brasil não quebra. Lógico que tem algumas questões assim que a gente pensa, assim, se não fosse a riqueza que esse país tem debaixo da terra, a gente quebrava. Porque na Europa lá já tiraram tudo que tinha debaixo da terra, já não tem mais nada. Agora já estão vindo para cá, por isso que eles ficam crescendo o olho para cima da gente. Então sempre botando dinheiro, mas tiram mais do que colocam, né? Então, por isso que o Brasil não quebrou ainda. Mas é uma coisa fora do real. E eu tava pensando uma coisa, né, quando eu escutei essa notícia, me veio me forçou assim a pensar uma coisa. Vocês já notaram que não tem mais assalto em banco? Eu, sinceramente, eu não escutei mais em questão de notícia, assim, ultimamente eu nunca mais escutei esse negócio de assalto. Que tinha uma época ali que era uma febre. Era semana a semana tinha um assalto. Até que perto de casa, aqui em São Pedro, aqui já assaltaram de madrugada aqui, explodiram meio prédio ali, quase caiu a prefeitura aqui. Então, sumiu, não escuta mais nada. Eu fiquei pensando por que isso acontece. Vocês parar para pensar, parece que o crime se tornou digital de fato. Parece que está mais fácil, não tem mais como correr, não precisa mais correr risco, porque imagina, toda uma infraestrutura, todo um planejamento, tem que olhar tudo o que acontece na cidade, onde é que estão os pontos da polícia, segurança, saída, onde é que tem que deixar o carro, correr o risco de levar um tiro, de um confronto com polícia. Então, no digital não, cara, o digital não tem nada disso, fica em casa, de boa, na lagoa, aí sequestram uma pessoa rica ali, leva lá num cativeiro, já abre o Pix do cara, já bota tudo na conta, já desvia, já vai para outro lugar, para um paraíso fiscal, para o nome de gente estranha, e não tem essa preocupação. É interessante isso a gente pensar isso, porque a tecnologia é ótima pra gente, tanto questão de Pix, a coisa nada toda, mas tudo eles conseguem fazer pro lado ruim, a coisa negativa, pro jeitinho de surrupiar, de desviar. Tudo que é feito pro bom eles conseguem estragar. É incrível isso. Então fica ali para vocês pensar ali, tem um ponto interessante assim de a gente ficar pensando assim, porque não que eu queira que fique saltando banco, claro que eu não quero, porque a maior parte do tempo quem fica no meio do tiroteio a gente não sente. Então, claro que eu não quero isso, mas é só um pensamento que me veio na mente depois que eu vi essa notícia ali daquele roubo digital ali. Então, fica para vocês dar uma pensada ali. E outra coisa, eu pensando nisso ali, me lembrei de uma notícia uma vez, tá aqui na imagem aqui, de um tatu, não sei se vocês viram, cara. Falaram uma notícia de um tatu canastra que foi pego, o pessoal que cuida dos animais, né? Pegaram ele para fazer estudo. Vocês estão vendo o tamanho disso? Olha o tamanho dessa coisa que ele tem. Vocês estão reparando, né? Não, pessoal, não estou falando do negócio dele. Olha o tamanho dessas garras. É isso que eu estou falando. Vocês não estão pensando besteira, não, né? Não, olha o tamanho dessas garras.
Vocês já pararam pra pensar se o Pablo Escobar adestrasse uns 2 ou 3 desse? Ele não precisava de gente pra cavar aquele túnel dele todo lá. Em 2 dias tava tudo cavado. Tinha um trator, um bicho desse. Imagina, 1,60 m. Um tatu desse chega a medir. Adestra 2, 3 desse ali, o pessoal lá daquele roubo lá do Banco Central, lá no Nordeste, lá não sei onde, lá que roubaram lá, cara, ao invés de ficar planejando, acho que em 2, 3 dias já tinha resolvido tudo. Que, meu Deus do céu, você já viu esse bicho trabalhando, cara? Parece aquela máquina que faz túnel assim por baixo do mar lá, aquele tatuzão. É incrível um bicho desse, é uma potência. É só uma brincadeirinha aí, que realmente pra mim é um bicho incrível isso ali, olha só a natureza. É o maior tatu que existe na face da Terra ali. Deve ser de herança daqueles grandão lá, que parece um Fusca lá. Daí temos esse tatuzão ali, é o tatu canastra, nosso maior tatu que existe, e temos aqui na América do Sul. E outra coisinha, pessoal, antes de acabar, parece que a gente tá no Guinness Book agora como tendo o homem mais velho do mundo. O homem mais velho do mundo. O coitado só tem 112 anos. 112 anos. E o nome dele, deixa eu procurar aqui, pessoal. Aí, ó. João Marinho Neto, lá do Ceará. Nasceu, é o homem mais velho do mundo. Ele nasceu de 5 de outubro de 1912. 1912. Esse homem passou por tudo. Acho que pegou um pouquinho a Primeira Guerra Mundial, passou pela Segunda Guerra Mundial todinha, a crise de 29, Guerra Fria, tudo, tudo, tudo. E o homem tá lá firme e forte lá. Tá morando num asilo lá no norte, lá no nordeste lá. 112 anos. Um lembretezinho assim que a vida é um suspiro, entendeu? Ah, diz que a nossa vida a gente não tem que cuidar da vida, tem que aproveitar a vida, que a vida é um suspiro. Mas pergunta pra ele se a vida é um suspiro. Ou pra ela, pô, 116 anos. A Rainha Elizabeth também, a vida foi um suspiro, né? Morreu quase com 100 anos também, não largava o osso lá. Então, a vida não é um suspiro, não, meu pessoal. A vida é uma golfada bem grande. E às vezes dura, dura, dura. Graças a Deus, aproveitou. Espero que ele tenha aproveitado bastante, tenha curtido a vida. E só um lembretezinho assim pra gente também aproveitar um pouco a vida. Dizem que a vida é um suspiro, então vamos aproveitar bastante. Vai que a gente chega nessa idade. Eu não me vejo chegando nem aos 100 anos. Olha, aos 80 eu já tô feliz. Eu só como besteira. Imagina 100 anos, ou imagina 112 ou 116. Deus que me livre. Deve ser cansativo viver tudo isso. Lógico, tomara que eles tenham vivido felizes. Então, no final acaba sendo legal pra caramba. Mas fica a dica pra todos aí se cuidar, tá bom, pessoal? Se você chegou até aqui, até esse finalzinho, essa bobagem, dando uma pincelada nas coisas que estão acontecendo, é tragédia para tudo que é lado, mas de alguma forma a gente tenta passar essas notícias de um jeito mais tranquilo, mais leve, né? Porque parece que só tem desgraça, mas vamos aproveitar a vida, vamos curtir com os familiares, pega, sai final de semana, vai pro cinema, vai pra pizzaria, não coma muita coisa gordurosa, muita coisa que faz mal, porque uma das coisas, como eu falei no começo, questão de infarto, nessa época é muito perigoso, as leis estão mais estreitas, quem tem pressão alta é perigoso, mas vai numa pizzaria, come uma coisa mais levinha, não tanto com tanto queijo, vai no restaurante, coisas mais leves, vai com a sua família, curte com a sua família, aproveita a vida, que a vida é um show, é que você me entende. Obrigado por todos vocês aí que chegaram até aqui. Se você não se inscreveu, se inscreve, por favor, dá essa força, pessoal. A força de vocês ali, esse gestinho de se inscrever e compartilhar, isso é o que move a gente a sempre fazer uma coisa diferente, uma coisa nova. E essa é a força motriz pra gente, tá bom? Agradeço a todos vocês aí ter chegado até aqui o final. Um abraço para todos e tudo de bom para vocês aí. Fui.